Olá, seja bem-vindo à Clareira, podcast da Seiva, onde eu, Daniel Lameira, converso com artistas sobre seus processos e sobre os desafios que eles encontram na hora de colocar suas criações no mundo. Tudo isso, claro, pra gente também aprender e pra nos encorajar a colocar a nossa arte no mundo. E a nossa investigação semanal sobre artes e criatividade na Clareira vai nos levar numa viagem para o mundo dos quadrinhos, que eu adoro, e com dois convidados mais do que especiais, que eu vou tentar apresentar, mas praticamente não preciso. Primeiro, Laerte, uma verdadeira lenda dos quadrinhos e da arte brasileira, uma das criadoras da Chiclete com Banana, publicação icônica da história do quadrinho no Brasil, também conhecida pelas suas tirinhas na Folha, Piratas do Tietê, foi roteirista da TV Pirata, da TV Colosso. Hoje, além das tiras e da sua presença em diversas criações, ela também mantém uma oficina de desenho vivo, onde colabora com seu filho, o Rafael Coutinho, que é nosso segundo convidado. Hoje vamos ter pai e filho aqui. Rafa é quadrinista, artista plástico, roteirista, professor. Tem quadrinhos como Cachalote, com Daniel Galera, O Beijo Adolescente, que é uma obra sua, virou série pela HBO Max. E a gente já trabalhou junto no 1984, no Forrest Gump, e mais recentemente num curso aqui pela Seiva, que ele tá dando de desenho. Então vamos lá, vamos visitar esses dois artistas maravilhosos para conversar um pouco mais. Obrigado, Dani, por nos receber. E, sei lá, sou mega fã seu e adoro tudo que você inventa. Sei vai é o máximo. Obrigado. Obrigada pelo convite. Eu fiquei ansioso para conversar com vocês. Ah, é? Por quê? Peguei o metrô, falei, caramba, hoje eu... Sabe aquele meme que tem várias coisinhas, a pessoa tá trabalhando, a pessoa tá no metrô, assim, eu falei, caramba, hoje eu vou conversar com o Rafa Laerte. Aí fui pra análise, aí falei pro... Hoje eu vou conversar com o Rafa Laerte. Legal. Então foi aquele meme que vai passando vários momentos pensando nisso, pra tentar ter um papo legal. E como você se sente, Dani, falando sobre isso agora? Nem vem inventar de você fazer as perguntas, que eu fiz perguntas aqui para vocês. Eu ia começar perguntando que momento que vocês estão pessoalmente, assim. Eu acho que a gente passa por tantos momentos diversos lidando com criação e às vezes a gente se atualiza com isso. Eu queria entender como vocês estão lidando com esse momento da vida. Pode ser o mais sincero possível, não precisa... Como foi nosso Réveillon, pai? Você conta pro Dani? Meu Réveillon, eu estava estendida num leito. Que isso? Eu fiz uma cirurgia pouco antes do Natal e passei esse período de festas no pós-cirúrgico. Ainda tô. Uhum. Então, do meu ponto de vista, trabalhar para mim é me segurar em raminhos frágeis, assim. Enfim, eu estou fazendo só manutenção. Né? Tem recuperação aí desse momento. Mas ano passado foi um ano bem fértil de criação seu? Não, para mim não. Você foi? Para mim foi desesperador. Mas que é isso, a gente vendo daqui, vendo o material que vocês têm criado, parece, né? Olha, não é o saldo que eu computei, não, assim, na minha avaliação. Eu não gosto muito de ficar avaliando anos fiscais, anos gregorianos, assim, porque não faz muito sentido. Mas foi um período bem difícil, assim, eu acho que eu já estou há algum tempo numa certa crise, que eu não sei se tem saído também, porque pode ser a última crise que eu passo. Dê valor para a sua última crise. Mas como uma última crise, Laerte? Fala mais. Eu não sei, às vezes a gente está no meio de uma crise, de alguma forma formula um pós-crise. A gente pensa nessa crise como uma interrupção de alguma coisa que há de voltar ao seu normal, há de voltar ao seu leito normal. Mas não é o que tem se passado. Ultimamente eu acho que eu estou numa espécie de crise final, assim, não sei. Os planos que eu tinha para trabalhos mais encorpados, assim, botei tudo de lado já tem algum tempo. Uhum. Você, Rafa, tá numa crise? Eu tô ótimo, eu nunca tive tão bem. Essa é a melhor fase da minha vida. Não é mentira!
Gente, eu não sei. Tá difícil um pouco também. Imagino que de uma outra forma, mas num ano de tentar me reencontrar novamente, assim. Eu não preciso também saber tanto assim, porque eu tenho uma ajuda terapêutica para me orientar. Mas eu entendi que a gente está vivendo ainda um pós-pandemia muito forte. Não foi uma coisa normal, cotidiana, tranquila que aconteceu. Acho que tem um reajuste emocional para esse tempo que a gente está vivendo, um tempo muito acelerado. Eu tenho reavaliado e visto e tentado me informar o máximo possível também a respeito dessas novas forças que nos cercam, né? O que é um Vale do Silício robusto em 2023, né? O que é o YouTube, o Instagram e essas plataformas que a gente precisa tanto para nos conectar uns aos outros, num período também onde a gente ficou desconectado, né? Ou ficou muito conectado através dessas plataformas, e ao abrir e sair para a rua e poder circular, a gente seguiu de alguma forma precisando demais delas para encontrar um sentido na vida social, no convívio social. Então não tem sido poucos os relatos que eu ouço de isolamento, de dificuldade de conexão, de se sentir, né, muito sozinho. Eu sofri de solidão, assim. Um ano onde eu tinha todos os meus amigos à distância de um telefone, vamos tomar uma cerveja, eu sofri de solidão. E foi difícil também me reentender como pai, cuidando dos meninos, entender o momento deles também. E acho que por biodiversidade essa coisa do artista mesmo, que ficou confusa. O papel que eu exercia até ali, assim, foi um. E depois da pandemia ele mudou mesmo. Ansiedade econômica, financeira, inegável também, medo de ficar duro. Então, eu senti que na pandemia eu reorientei muito da minha vida para não passar os sufocos que tinha passado no passado. Aí tem 40 e tantos, mas também, só para não virar um podcast sobre a desgraça total absoluta, eu acho que tem também eu estou sentindo que ter persistido nessa análise, ter feito análise e me aberto e me permitido ser mais sensível e mais frágil, tem me ajudado muito agora, assim, no sentido que está vindo algo um pouco mais condizente com o momento está acontecendo, porque não fazia mais sentido ficar forçando em ser o Rafa que eu fui. O nível de produtividade que eu tinha, com o desenho que eu pratiquei até ali, com a carreira que eu tive até ali. Então, qualquer mudança que esteja acontecendo, está acontecendo de uma forma mais condizente com quem eu sou agora, com o que eu vivi esse tempo todo. Eu queria também puxar uma linha para a gente voltar nessa empolgação. Queria entender esse primeiro momento de vocês. A gente tem bastante gente que acompanha a gente, que está começando a criar, e queria ver hoje como vocês, na situação que cada um está passando, como que vocês lembram, avaliam esse momento inicial de interesse de vocês por criação, sabe? Laerte, queria começar com você, essa coisa quase infantil, quase adolescente de criar. Como que você rememora ou pensa nisso? Como você começou a querer desenhar e contar alguma coisa? Eu acho que foi meio instintivo, assim. De um modo geral, todas as crianças, se tiverem acesso a um lápis ou uma coisa de papel e coisas assim, todas as crianças se expressam, desenham e fazem coisas, né? E em algum momento das vidas é que vai dando uma funilada assim nos interesses e nas expressões. A gente acaba achando ou encontrando canais que são mais, expressam melhor a gente. Isso quando a gente não está pressionada por condições materiais muito difíceis também, que aí a pessoa não tem saída, ela tem que ir trabalhar, ou sei lá, tem que atender, né, essas premências todas. Agora, nunca foi o meu caso. Eu sempre pude ler, xeretar, pegar coisas, desenhar, rabiscar, fazer um monte de coisas, inclusive tocar piano. Minha avó era professora de piano. Eu acabei fazendo do desenho a minha expressão melhor, mas não quer dizer que eu tivesse consciência de que ia ser desenhista. Eu até 20 e tantos anos de idade estava pensando em ser música, em fazer cinema, em fazer teatro. Eu tinha vários planos. Como que era a relação com seus pais com isso? Eles, nesse movimento de você foi estudar desenho, depois começou jornalismo e parou também, eles te apoiaram nessa descoberta? Era algo que
que envolvia eles? Sim, apoiaram. Foi a avó desenhar, tinha essa prática. Assim. O vô era mais voltado à ciência mesmo, à biologia, às ciências naturais. E acabou fazendo geologia. Mas ele gostava de desenhar, assim, desenhar passarinho, desenhar uns. A minha mãe fazia bonecos, ela gostava de costurar e tudo. Desenhava também horrores. Muito bem. Mas não era uma coisa assim muito forte, entendeu? Não era uma coisa decisiva. Para mim, eu acho que foi mais, apesar de eu não ter feito disso a minha área de trabalho clara, assim, durante, eu não sei, com 20 e tantos anos, eu sabia que desenhar era uma área bem importante para mim. Meu professor de música que me convenceu a desenhar profissionalmente, o Vili, meu professor de música, Vili Correia. Ele virou um dia para mim e falou: escuta, você não percebeu que você... É isso. É isso que você faz melhor, né? Se você continuar com música, você vai estar desviando dessa parte. Assim. Caramba, que difícil e corajoso e ao mesmo tempo responsável da parte dele. Como você fala isso para um jovem? Ele tinha muita certeza. Você gosta muito, mas pode largar. Pode olhar, nunca mais volta nisso aqui. Agora foca nisso aqui, ó. Eu perguntei para ele, mas você acha que eu vou ser um músico naquela época masculino? Você acha que eu vou ser medíocre? Ele falou, não, você vai ser infeliz. Caramba, que perceptivo. Eu acho que ele tinha muita certeza disso. Eu conversei com ele depois, anos mais tarde. Eu conversei com ele, ele falou: não, eu não tinha dúvida nenhuma. Caramba. Mas curioso é isso, né? Seus pais tinham essa coisa do desenho, mas não era o principal deles, ali estavam fazendo outras coisas e isso como algo que você se conecta, né? Foi assim que perdemos a grande maestra Laerte. Pianista. Uma linha alternativa, tá rolando isso. Poderia estar aí fazendo música. Ô Rafa, você é diferente, né? Você realmente nasce e cresce ali num ambiente bem com desenho por todos os lados, é isso? Também não. Também é algo Não? mais próximo também ao meu pai, assim, meu filho, eu dançava, adorava dançar. Esportes era uma coisa que também me chamava muito. Mas eu também fui, de alguma forma, muito... Meus pais e meu contexto, minha vida me permitiram testar muita coisa. Teatro também. Minha escola não era uma coisa... Desenho não era um caminho. Eu gostava, achava legal pra caramba, por conta de ter tido esse estímulo no caso, isso, mas estimulado. Meu pai nunca foi uma figura que nunca disse, vai, desenha mais, né? Era uma coisa só de, uau, tá legal isso aqui. Num dia bom, né? Porque também tem a história do cavalinho lá. Tem a história do Qual a cavalinho. história do cavalinho? Uma vez eu desenhei um cavalo e fiquei muito orgulhoso e fui mostrar pro meu pai cagou, assim, tipo, isso aqui tá muito... Você devia ver como é que é um cavalo, assim, uma foto de um cavalo. Dá uma olhada num cavalo, assim, né, para entender a anatomia do cavalo. Que coisa horrível. Eu teria feito uma maldade com meu pai, se meu pai tivesse falado isso. Mas você tomou o seu café lá da tarde? Mas como que era, Laerte, ver o Rafa nesse começo de desenho? Que o Rafa se tornou um cara tecnicamente e artista muito talentoso, assim, né? Muito melhor que eu, inclusive. Afora essa história do cavalo que eu não lembro... Eu sempre achei o desenho do Rafa muito bom, muito audacioso. Ele desenhava umas cenas de duas pessoas assim, e dava uns ângulos, umas coisas assim. Eu ainda tenho alguns arquivos aqui, Rafa. Não sei se você... Papel ou desenho digital? Digital. Do começo ali da carreira do Rafa. No começo ainda era muito papel, né? Porque a gente era da geração que ainda não tinha essas mesinhas de desenhar, né? Mesmo o início da internet, dos PCs das nossas vidas, desenhar digital demorou para entrar. Né? Tenho pastas da adolescência. Eu entrei muito no hip hop, assim, quando eu era garoto, então eu fiz grafite, desenhava muito de caderninho, coisas... Vocês acham que essas outras interesses influenciaram no tipo de arte que vocês acabaram criando? Tipo a música pra Laerte, teatro pra você, esportes, não sei. Eu acho que sim. Eu gosto muito de acreditar que, na verdade, existe uma coisa que é anterior ao meio e à técnica. E que pode ser alimentada ou não pela totalidade do que é o processo criativo, a cultura das artes,
uma coisa que só expande, né, o seu repertório, o seu vocabulário, a sua própria autopermissão para explorar essas coisas, né? Meu pai, embora seja cartunista, fez teatro já, mas com a carreira consolidada, fez peça de teatro, escreveu para TV, explorou, segue de alguma forma explorando muitas mídias, próprio desenho de diversas formas, cartoon, charge, que o jornal na época pudesse propor, ela estava explorando, testando, livro ilustrado, embora, enfim, cada um de sua forma tenda a terminar uma hierarquia nesses saberes também. Eu não sei, eu sou bem grato pelo meu período formativo. A faculdade foi muito importante, ouvi os meus colegas. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Dave Chappelle falando sobre os anos na escola onde ele estudou, renomearam o teatro que ele estudava, o nome dele. E ele foi lá falar da mãe, fazer um stand-up dele lá doido, mas também homenagear muito a escola. E eu lembrei muito da Unesp, estudei na Unesp, e como foi importante aquilo ali, todo dia ouvir aqueles colegas pensando arte, tentando entender, negando aquilo, como se posicionar com 20, 19, 18 anos, sem saber um caralho das artes, do que era aquilo, do que poderia ser aquilo. Led, você tem esse começo também do desenho com jornalismo também, né? Que também, nesse começo, comparado a essa coisa da faculdade, eu queria perguntar para vocês dois se vocês têm esse momento de, não de virada, mas um momento, uma recordação, assim, de quando vocês começam a se perceber que vocês são criadores. Eu vi no Roda Viva, Led, você inclusive falando que ainda tem ali uma síndrome de impostora, etc. Mas o momento que vocês se validam como criadores para vocês mesmos, assim, como artistas. Tem um momento de virada. Olha, teve esse episódio com o meu professor, foi decisivo, assim, mas a ação desse episódio está nele, não em mim. Eu não sei se eu chego a ter essa consciência criativa, essa autoconsciência criativa que você menciona, não? Mas teve umas coisas, não teve? Você fala, aliás, pouco. Teve um momento onde você tirou um ano sabático, que você tava numa puta crise. Quando o Diogo morreu? Não, lá atrás, quando eu e o Diogo éramos crianças. Você estava casado com a minha mãe, estava cansado do trabalho sindical, Ah, pois é, teve isso. Como foi? Mas eu não sei se era uma... Eu estava cansada da minha vida, assim, não era só uma transação de trabalho. Eu não queria mais estar casada, eu não queria mais estar no Partido Comunista, eu não queria mais estar trabalhando com aquele comprometimento típico dos anos 80 e tal e tudo. Então, eu aceitei uma porta que estava aberta, que era a porta da Editora Circo, que o Toninho Mendes e o Angeli estavam fazendo Chiclete com Banana. E me convidaram para fazer parte dessa viagem. E eu fui. Não foi muito fácil, não, sair da situação em que eu estava, porque eu tendo... Aí é a minha natureza, assim, eu tendo a abraçar a rotina. E eu tenho um certo problema com mudanças. uma facilidade com rotinas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu ia perguntar mais pra frente, mas eu vou trazer até pra cá. O quanto que esse estabelecer de uma rotina ajuda vocês na criação, assim? E se vocês têm uma cobrança de quanto vocês devem criar por X tempo? Tem que fazer uma tira por dia, tem que fazer X horas, tem que... Eu tenho uma relação com a Folha de São Paulo que me colocou nessa situação, né? Eu tenho uma rotina para cumprir com a Folha. Uma tira por dia, é uma página de quadrão a cada mês, mais ou menos. Nós somos 5 revezando numa página, né? E é uma charge por semana. Essa é a minha rotina para a Folha de São Paulo. E você tem um horário que você faz? Tem uma coisa estabelecida no seu dia, assim? Tenho uma hora para fazer. Eu procuro deixar algumas tiras de adiantamento, né? Porque a gente nunca sabe. Acaba a força aqui. Outro dia acabou a força, ficou 4 dias sem força. Se eu não tivesse abastecido a folha com tiras, eu ia estar que nem maluco. Aliás, eu fiquei que nem maluca, porque eu comecei a fazer tiro em papel e fotografar no celular para mandar, sabe? Foi um... E como que é essa sua rotina desse dia criativo? É de manhã, você começa a fazer? Tem uma lógica? Eu gosto de fazer essa rotina básica de manhã. Eu tenho um horário preferencial, assim, que vai ali em torno das 9, 10 horas da manhã. Você pensa tudo na hora ou você já tem alguma ideia prévia do que você vai fazer? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes... Eu não sei, eu tenho trabalhado sem personagens já tem algum tempo, já vai fazer 20 anos quase. E isso quer dizer que as situações podem ser qualquer uma.
E aí, eu não sei, tem vários meios de começar uma tira. Às vezes é desenhando, fazendo rabiscos ou coisas assim. Às vezes é uma ideia que apareceu de uma bobagem qualquer. Às vezes é um sonho. O modo de começar a fazer uma tira é muito variado. E às vezes começa de um jeito e acaba de outro. Eu tinha uma ideia para fazer o último quadrão, que era uma pseudo-memória, uma falsa memória de um robozinho que eu ganhei, que uma vez começou a falar comigo. Era um robozinho elétrico, assim. E essa história do robozinho eu estava achando meio fraca. Mas eu não tinha outra ideia, então eu comecei a desenvolver ela. E aí aconteceu a história do Mickey virar domínio Uhum. público. Aí eu pensei, e se em vez de um robozinho eu tivesse ganhado um Mickey? Aham. E esse Mickey começasse a falar. Aí a história foi evoluindo e eu acabei fazendo uma coisa paródica, assim, usando o fato de que o Graciliano Ramos também entrou em domínio público. Então eu fiz uma página chamada Vidas Mickeys, Aham. por Graciliano Mouse. E aí é o Mickey naquela coisa, só que navegando pelo sertão, Aham. pela caatinga, E tudo né? começou do robozinho. Pois é, mas aí você vê, a ideia vai caminhando meio que sozinha. Mas a obrigatoriedade de fazer que levou a isso. Senão talvez o robozinho nunca teria saído da... Tem que fazer e tem que entregar na quinta-feira para sair domingo. Aham. E, Rafa, eu vou voltar pra você, mas você comentou, Laerte, de não ser um personagem, né? Isso foi uma mudança importante na sua criação. Você cita, às vezes, essa mudança que acontece ali, né? Entre 2002 e 2005 em diante, que sua criação muda. Mas eu vi várias vezes você citando isso, mas não você falando sobre o que foi essa mudança, assim. O que você vê que mudou nesses últimos 20 anos na sua criação? Pois é, eu comecei a sentir naquele momento que trabalhar com personagem estava sendo uma coisa forçada para mim, não estava me caindo bem. Ao contrário de pessoas como Angeli, que trabalham incrivelmente bem com personagem, porque achar personagem, ou criar uma personagem, especialmente uma personagem de humor, assim, que é para aparecer todo dia, ela depende de ser reconhecível sempre, né? Aquela personagem para fazer para angariar a simpatia e o olhar atento das pessoas, ela precisa ser meio obsessiva, ela precisa ter características que são reconhecíveis. Enfim, ela não tem, ao contrário de uma personagem de romance que tem uma trajetória, ou crescimento, ou desgraça, ou tragédia, ou drama, ou não sei o quê, a personagem de quadrinhos diários, ela é uma espécie de teatro de vaudeville. Abre a cortina, ela faz o número, fecha a cortina, pronto. E aí ela vai exibir a personalidade dela sempre, né? E as pessoas vão reconhecer e falar, tá lá, nossa, essa personagem aí é assim mesmo, tá? E dão risada com isso. Mas isso não estava interessante para mim por vários motivos. Eu não achava que eu tinha acesso a esse celeiro de confusões. Eu não achava minhas personagens interessantes, eu achava elas pobres e meio monotemáticas, assim. E você se desprender disso e entrar nessa exploração mais livre foi... Daí eu resolvi que eu podia trabalhar de outro jeito, recuperar um contexto de liberdade criativa que eu tinha experimentado quando eu tinha 20 anos. Eu não queria fazer de novo o que eu fazia quando eu tinha 20 anos de idade, mas eu queria recuperar essa posição, sabe, em relação à criação, né? Um modo de criar, um modo de trabalhar que fosse livre e meio surpreendente, inclusive para mim. Então, quando leitores e leitoras se declaravam surpresos, para mim era bom, porque era o que eu queria mesmo. Eu também fiz isso para me surpreender, né? Tem um nível de exploração de um inconsciente ali que você vai trazendo à tona nessa criação. O que dá para sentir, assim, às vezes consumindo, é que é isso, você tá tirando aquilo de uma linha menos racional, parece, assim, quase mais... Com a qual é preciso sempre ter um pouco de cuidado, porque às vezes esse inconsciente leva a gente para umas regiões que não era bem o que a gente queria, sabe? No contexto atual das redes sociais e da internet, é muito frequente mal entendidos levarem a animosidades chatas, né? Tá, a gente vai voltar na internet já já. Eu quero voltar para o Rafa e perguntar para o Rafa de rotina criativa. Você já me falou uma vez, quando a gente estava fazendo um projeto juntos, que você às vezes
ia para um lado que de se segurar e deixar, no último momento você colocava para fora ali alguma coisa, mas que isso às vezes era cansativo para você. Como que você tem lidado com esse fazer? Eu não sei, porque varia muito em função dos trabalhos, dos momentos que eu estou vivendo. Sim, tem essa coisa do, às vezes, esperar até um certo limite para que a execução física do trabalho aconteça, né? Fico muitos dias pensando, não significa que eu não estou trabalhando, mas tá ali. Na verdade, é um pouco cansativo, não sai da cabeça enquanto não se resolver. E aí acontece, mas eu gosto de, diferente, acho que um pouco do meu pai, eu acho que eu tenho coisas muito variadas de natureza ao mesmo tempo. Então, aqui tem esses desenhos, comecei a fazer os modelos vivos, então isso foi uma coisa. E comecei a fazer como se fosse um livro, uma publicação. Isso dentro de uma rotina sua de... Eram uns encontros das quintas-feiras. E depois eu mexi um pouco e tal. Aí eu comecei a escrever um livro e separar ele em pedaços. E aí então virou um projeto também, que começou a se encaminhar para umas experimentações em caderno e desenhos também. E isso foi uma coisa. Aí teve o game, né? O game com os ingleses, que a gente fez um pedaço juntos, foi super legal. Também é uma outra coisa, envolve um outro tempo e uma outra rotina. Mas você gosta desse certo, não caos assim, mas essa certa... Eu não sei, às vezes eu me perco. Esse último ano foi um pouco confuso. Eu tive dificuldade de entender a rotina. E também eu sou, uma grande parte da minha vida é cuidar dos meus filhos e girar um pouco em torno da rotina deles e se eu vou trabalhar em casa, se eu vou, né, ter um estúdio de novo, alugar o estúdio no começo do ano passado, foi uma aventura um pouco caótica, porque a vida que a gente leva é para lá do Rio, aqui em São Paulo, no Butantã, e eu aluguei um estúdio no centro. Precisava muito desse contato humano aqui, mas achar uma rotina condizente com esse vai e vem, esse fluxo, os meninos estudam também longe, lá, por outro lado, para Cotia. Então, e o tempo deles, as coisas deles, eu tenho achado difícil achar as rotinas dos novos trabalhos. Mas você sente que você precisa achar. Então, para mim foi sempre muito normal ser o proponente dos meus próprios projetos. Desde a pandemia para cá, isso tem sido cada vez mais difícil. Embora eu siga tentando ativamente. Acabou que eu por A mais B, caí em 2 projetos longos com clientes fixos que de alguma forma orientaram um pouco a minha produção nesses últimos 3 anos. Então fazer arte aqui no estúdio, que era o que eu mais queria, foi adiado um tempo. E aí agora eu tô tentando entender... Mas isso que você faz para os clientes, você não considera arte? Considero muito, até porque eu nunca fui um artista de mesada. Para mim foi sempre muito associado fazer grana, pagar as minhas contas e produzir coisas artísticas, fosse uma expressão pessoal, de algum desejo, alguma coisa, mas sempre tentar achar uma forma de vendê-las ou fazer cópias delas, né? Disso o meu ganha-pão também. Mas eu acho que é isso, eu tô tentando ser o mais justo possível com o Rafa de 2024, porque muito do que eu entendi de rotina, de trabalho e de produção tem a ver com esse cara que eu fui até ali mesmo. E não tem mais como eu me cobrar dessa forma, porque tudo mudou. Oi, eu vou parar um pouquinho esse papo, que eu espero que você esteja gostando, para falar um pouco da Seiva. A Clareira é o podcast da Seiva, essa marca sobre arte e criatividade, e especialmente de um livro que a gente acabou de lançar, que chama Como Ser Artista, do Jerry Saltz. Jerry é um crítico da revista New York, um dos principais críticos do mundo, que dava dicas para diversas pessoas que chegavam querendo ser artistas ou já artistas famosos, tanto presencialmente quanto nas redes sociais, até que um dia ele resolveu concentrar tudo isso num livro. São 63 dicas acompanhadas por artes que ele escolheu, de um jeito sempre muito divertido, muito fácil de se acessar e ao mesmo tempo profundo, aquelas coisas que a gente precisa ler, sabe? Então, se você também tem interesse em criar, seja lá o que for, eu acho que é um livro que vai te interessar. Ele já está disponível em todos os lugares aí que você pode procurar. Chama Como Ser Artista. Espero que você goste.
eu tive esses 2 contatos com vocês que pra mim foi curioso, porque, né, com o Rafa, quando a gente começou a fazer o Forrest Gump, acho que foi um dos primeiros livros ali que eu chamei um artista e tive que lidar com isso, e pra mim foi muito curioso, porque até então eu tava lidando com os tradutores, com os revisores e com outras etapas muito rígidas da cadeia, assim, e lidar ali com você foi um primeiro aprendizado, que depois na Antofágica, né, acabei fazendo várias outras coisas, inclusive a gente de novo, de que cada artista tem uma forma diferente de lidar com esse momento de criação, com esse ritmo, não tem um método de entrega, sabe, padrão para isso, e ali foi um aprendizado para mim de talvez não precise ser as coisas tão certinhas e tem uma maleabilidade envolvida nesse fazer que é bonito. Com a Laerte, no comecinho da Antofágica, eu convidei a Laerte para ilustrar, não lembro qual livro, mas ela me deu uma resposta muito boa. Não lembro se era o Dom Casmurro, talvez. E aí eu tentei convidar, ela foi muito gentil. E aí eu tentei ser malandro e falar, pô, não, mas aceita e faz quando você puder, assim, né? Não precisa recusar. Aí a resposta foi muito boa. Falei, não, é que vai ocupar um espaço mental. É difícil aceitar e não começar a pensar em alguma coisa. E aí foi outra lição também, assim, né? Que pra mim foi perfeito, né? Não adianta aceitar e querer jogar isso pro problema futuro, que isso vai ocupar um espaço. Então foram 2 aprendizados que eu tive indireto aí com vocês 2. Eu não lembrava disso, Daniel. Mas é doido isso, né? Porque pensando se outras pessoas que não artistas convivem com essa dimensão que é tão presente e inegável nas nossas vidas e tão massacrante por vezes, que é os projetos que a gente queria muito fazer e a gente não consegue por vários motivos. Meu pai, por exemplo, convive com um projeto longo, vai e volta, né, pai? Ah, eu cortei já. Fala. Então, foi. Eu espero que volte. Não sei, Rafa, eu fiquei mais de 10 anos com esse projeto, encebando, engordando ele, fazendo coisas, rabiscando. Eu meio que dei por encerrada o projeto total mesmo. As pessoas vão ficar bravas se eu não perguntar qual que é o projeto. Se vocês podem falar o projeto. Era uma história longa, que, assim, vagamente autobiográfica, que se passava nos anos 60, jovem, sexo, política, umas merdas dessas. Mas a história não ficou patinando. Eu cheguei a rabiscar, eu cheguei a fazer o que chama thumbnail, né? Que são desenhar as páginas assim de forma de rascunho. Eu cheguei numa quantidade absurda de páginas, 400 páginas. Eu nunca fiz uma história maior do que 27, que é aquela que eu fiz para 1000. Quantas páginas tinha aquilo? 24, né? Tinha 27, acho. Eu nunca fiz uma história maior que isso. Aí já estava em 400, e quando eu olhei e vi a história e vi que ela não parava em pé, eu desisti. Falei, não dá, eu estou errado. E quando você fica chateado, o que você faz? Uma outra pessoa que eu vi aprender com vocês, eu vou pedir para vocês falarem, foi a Giovana, que é minha companheira, que fez a oficina de modelo vivo com vocês e gostou muito. E eu via em casa o desdobrar desse processo que ela passava, assim, antes com um desenho mais rígido, ou tentando chegar num lugar ali e se soltando. E eu queria saber mais sobre essa rotina, essa oficina que vocês já deram juntos, né? Mas também já foi só o Rafa também, né? O que vocês sentem desses artistas que estão chegando? Se tem algum ensinamento comum que vocês veem que essas pessoas aprendem ali nesse processo? O modelo vivo mudou muito esse ano. Nossos encontros mudaram, embora essencialmente a mesma base. Teve uma época onde a gente propunha muito exercício fazer juntos. Teve uma época onde eu falava muito, dava quase umas aulas mesmo. Teve uma época que a gente fazia 2, 3 encontros por semana, diferentes turmas, cruzava turmas, a gente fez bastante coisa. Atualmente, depois da pandemia, quando a gente voltou, a gente entendeu que a gente estava querendo muito, que a gente precisava, e os 2 queriam muito. Voltou também de uma outra forma, menos professoral, didática, mais uma experiência coletiva. A gente fala, acho que tanto quanto todo mundo. Tem um momento expositivo no final que é muito bonito, que eu acho muito forte, assim, onde todo mundo fala mesmo. Na verdade, é uma coisa bem solta, explicar como foi na sua cabeça o processo daquela hora que você desenhou ali. Cada um fala um pouco através do resultado do desenho. Aqui eu tentei uma coisa, aqui eu tentei outra. Aqui eu não estava muito bem, aqui a minha cabeça estava voando para outras questões. Hoje eu não estou muito legal, gente. Eu senti que eu vivi durante a semana veio para o desenho. E aí, nesse processo a gente cutuca e elabora, acho que muito mais do que eu usei giz de cera ou usei carvão.
Também não são encontros orientados por um desejo de que ninguém desenhe bem. Na verdade, a ideia é desconstruir o bonito, o belo, o correto, né? A gente defende. Essa é a nossa, se tem alguma bandeira, essa é a nossa, assim, que a gente entendeu que era o que a gente queria para os nossos encontros. Que fosse realmente uma prática livre, libertária, e que, de alguma forma, a gente pudesse ser agente da potência de cada um. Assim, tá, você está desenhando aqui desenho de palitinho, mas e se aumentar esse palitinho numa escala grande, o que você acha? Né? Ou se forem múltiplos palitinhos, você usar a mão esquerda, ou fechar um olho, ou enfim, lembrar quando você desenhou esse palitinho, ficar tentando dar gatilho, né, ideias. E aí, nesse sentido, a turma também entendeu rapidamente e dá muito mais, às vezes, do que a gente dá, né, de possibilidades, joga na mesa. Então, eu não sei, hoje em dia eu acho que é mais importante para a gente os encontros do que os inscritos, assim. Eu saio várias vezes muito motivado pelo que eles falaram. A reação deles é muito importante para mim. A gente desenha também, né? Então, diferente de outros modelos vivos, a gente sempre se coloca como dois artistas que querem tanto quanto os outros desenhar e praticar e sair dali com algum nível de resultado que seja importante pra gente. Você postou um negócio bonito, assim. Quando a sessão é boa, ela reverbera pra vida. Faz pensar que a prática toda do desenho, a escolha de ser artista, o futuro, ser pai e filho, as privações e sacrifícios, tudo vale mais. Ressignifica. Nossa, eu escrevi isso. Escreveu, parabéns, viu? Foi um bot que você procurou da minha conta. Mas é isso mesmo. Tem uma... E também é bonito quando não dá certo, sabe? Eu acho que também a gente romantiza o fazer artístico com um lugar de muita catarse e é uma coisa muito emocionada demais, assim, mas eu dou muito valor para os dias em que não rola, não é bom. A gente fala isso muito aqui também. Não saiu, tentei, não aconteceu. Cheguei com expectativa e não foi o que eu queria. E isso também é reverbera. Para mim tem sido importante esses momentos de modelo vivo, porque é o mais próximo que eu consegui estar em toda a minha experiência profissional de décadas. É o mais próximo que eu consegui estar dos momentos em que eu participei de grupos de artes plásticas e que eu explorava meu desenho, onde eu não tinha um trabalho para ser entregue até as 18 horas da quinta-feira. Eu tinha espaço e papel e meios para me expressar de forma livre. Só vivi isso nos 3 anos antes da faculdade, final dos anos 60, num curso livre, onde eu fiz teatro também. Então, o modelo vivo que a gente tem feito já tem alguns anos tem sido para mim um momento de viver essa parte. E é muito importante para mim. Eu acho que é muitíssimo importante. Esse ano eu não consegui, por vários motivos, não consegui frequentar direito o modelo vivo. Por ritmo meu, eu começo a ficar cansada mais cedo, eu me mudei de casa, então eu não consegui encontrar um equilíbrio interessante assim e acabei aproveitando pouco assim do que houve desses encontros, mas eu espero que dê para voltar. O que eu acho bonito também é uma coisa que nos aproxima também. Tem essa vida de artista assim, cada um toca um pouco do seu jeito, da sua forma. Hein? Eu acho legal ter isso com o meu pai. A gente tem aqui 14 anos já os encontros. E sem obrigatoriedade. Todo ano a gente se pergunta, a gente quer continuar? É importante? Tá valendo a pena? É legal? De um jeito meio doido, a gente fez umas pausas, mas seguiu. 14 anos produzindo, olhando esses corpos. E muito mais para além disso. A Vereda fica falando disso há muito tempo. Assim. É muito sobre os corpos, sobre quem a gente convida, sobre olhar essas pessoas peladas, assim. Formatos, cores, idades, os capos, corpos que a gente não desenhou ainda. É forte mesmo. Tem alguma coisa meio mágica aí no meio. É bem difícil de explicar. É bonito fazer isso com meu pai. Eu acho potente, assim, essa ligação. Eu não sei se é difícil de explicar, é de uma simplicidade absurda, né? Desenhar um corpo humano pelado, porque ninguém anda pelado por aí. Mas 14 anos depois, tudo indicaria que ficaria chato, assim, e não, continua
de uma forma muito nova. Não, é legal. Não para de ser legal. É legal. Essa troca entre vocês, uma das inspirações para chamar vocês dois para conversarem aqui foi a experiência que vocês fizeram durante a pandemia, que vocês desenharam um quadrinho juntos e trocaram uma folha e um continuou o do outro. Eu achei muito, muito lindo. Foi uma das inspirações assim para criar a Seiva. Tem várias inspirações, assim, uma miríade de coisas, mas ver ali foi um dos momentos que eu acho que eu percebi que eu gosto mais do processo criativo, até, sabe, mais de ver essas mágica acontecendo do que necessariamente sempre os resultados finais, sabe? Acho que tem uma beleza humana ali que se expõe nesses momentos que é raro da gente ver e talvez vendo todo mundo ali desenhando, talvez tenha isso coletivamente. É uma coisa também muito simples, olhar pro cara que tava do teu lado e falar, puta que pariu, olha o que essa figura do meu lado fez em uma hora. Vivia outra parada, outra intenção, outra energia. Fica, nossa, que legal. Precisa fazer de novo, droga, não se acabou, sabe? Tem sai de cada individualidade, cada cabecinha, cada material. Você perguntou da turma também, da geração, o que a gente vê dessa galera, né? Se tem algo comum ali, que eles demandam quase um aprendizado, assim, ou o aprendizado é exatamente confiar em si mesmo, sei lá. Acho que é outra coisa que não tem muito a ver com fazer artístico, nem o resultado, tem a ver com conexão, cara. Tem pessoas precisando de muita conexão, assim. Eu vi raras vezes, assim, eu nunca vi ninguém sair porque foi chato. Pelo contrário, eu vi raras vezes. A maioria esmagadora das pessoas, quando vem no primeiro encontro, sai com os olhos completamente brilhando e querendo desesperadamente voltar. Porque a prática é muito gostosa, porque aquilo faz um sentido louco, trocar. São pessoas que, de algum jeito, estavam vivendo também esses processos isoladamente. Então, essa troca tá entre os seus e tá podendo olhar em volta, ser ouvido, afinal, elaborar coisas que você nunca falou, às vezes, sabe? Nunca explicou. Tem muita gente ali que nunca explicou o que passou na cabeça quando tentou desenhar um próprio. E isso é muito poderoso, muito bonito. Não sei como é que tá a geração, porque também tem gente de várias idades, momentos distintos, mas o que eu vejo é isso, é uma São Paulo pós-pandemia, artistas precisando muito se conectar e precisando muito desses grupos, sabe? Você falou assim de ver o outro desenhando e falar, caramba, que da hora. E eu vou puxar para fazer uma pergunta sobre referências, que eu sei que vi uma entrevista da Laerte, ela falando que alguém te elogia e você foge do elogio, falando, eu chupo muito coisa dos outros ali quando eu tô fazendo, né? E o Rafa também já tive a oportunidade de ver você criando coisas e depois dividindo algumas referências que você usou e é muito legal. Queria entender como que vocês usam essas referências no dia a dia de vocês. A de hoje tinha uma Vênus do Botticelli em cima de uns destroços de guerra, só que era um trilionário. Puta, que legal que era aquilo, cara. O nascimento de um trilionário. Nossa, que demais. Vai, explica isso aí agora. Fala, Leti, como que você mistura chupas essas coisas? Eu li em algum lugar, assim, que é uma projeção. Em 10 anos vai aparecer um trilionário. E eu fiquei meio boba com isso, porque eu achei que já existiam trilionários. Não existe ainda. O grau em que a gente está é bilionário. Uhum. É tipo uma evolução do coronavírus, assim, né? Pois é, um trilionário ainda não existe. Mas em 10 anos há de existir. Em 10 anos o planeta também vai estar um caos total, né? Como que é o seu dia a dia de uso de referência? Assim, já está na sua cabeça? Você está consumindo coisas e puxa? Eu sempre consumi. Na casa dos meus pais tinha, assim, pelo menos 5 grandes coleções de livros de arte. Tinha uma grande coleção que era de uma editora suíça chamada Skira. E essa coleção, para mim, foi formadora, assim, porque passei anos, décadas e décadas, manuseando e folheando aqueles livros. Eram livros enormes, assim, sabe? Com reproduções muito bonitas, né? De quadros e pinturas e objetos artísticos. Tinha um sentido histórico também, um livro que era o período da pré-história, depois tinha a antiguidade, depois tinha basicamente essa área da cultura europeia, assim, né? Mas era muito, muito grande o universo de imagens e histórias que tinha ali. Eu não lia tanto porque era em inglês, eu sempre tive alguma dificuldade de ler em inglês.
vez, mesmo depois de ter aprendido. Mas ver aquilo, eu entendi o sentido, né, o sentido histórico daquilo tudo. E alguns desses quadros eram muito favoritos. Um deles era essa Vênus do Botticelli, que é muito rico, né, é um quadro muito bonito. Uhum. Mais recentemente que eu vim a descobrir que provavelmente ele usou o modelo masculino para fazer a Vênus. Caramba, que simbólico, estranho, né? Aí já engata em outros temas de meu interesse. Total. Rafa, suas referências, seu uso de referência. Eu tenho um monte também. Acho que a gente vive muito tentando ter menos. Acho que a gente já é de uma geração de internet, era uma profusão muito louca, né? Acho que na juventude ali, na adolescência, eu respirei muito aquele boom dos 80, dos gibis de banca, dos desenhos animados, dos que a gente via de TV, a cultura americana, um boom do pop nos 80 para 90. Mas quando você vai criar uma coisa, você busca essa referência. Assim. Mas hoje em dia tem muito. Nossa, não tem. O que eu acho que pelo menos o que eu acho interessante é poder cruzar isso com outras questões. Não é só a imagem que você está buscando, a referência que você está usando, não é só a referência. Tá dialogando com o conteúdo que você está tentando trazer, com a sua capacidade de transformar aquilo num conceito, né, visual, num conceito semiótico interessante, né, para expandir o debate para além do que der, né? O que meu pai fez nessa tira não é só usar uma analogia do Botticelli, sobreforam, Sim. Entender o timing, uma questão, zeitgeist, um momento, e encaixar ali, pela ótica, pelo seu estilo. E aí, que estilo vai ser esse também que você vai usar, né, para aquele momento? Então, acho que para além das referências, eu tento não ficar preso em nenhuma referência, porque eu não acho que é limitador. Assim. Se em algum momento o hip hop era o meu ponto de partida na adolescência, num momento, uns anos depois, eu entendi, putz, que chato que é só o hip hop. Tem tanta coisa legal, em tantas outras questões, balé é tão legal também, dança contemporânea é tão legal. Por que não estou pensando em dança contemporânea? Se alimentar de várias coisas. Tem uma coisa que me instiga muito, que é as coisas que eu não sei também, eu ainda preciso descobrir. Mas hoje em dia eu confesso mesmo, abertamente, sem vergonha, que eu estou tentando ter menos referências. Sair mais da internet, tentar mergulhar um pouco mais numa pesquisa um pouco mais interna, assim. De internet, você falou que deletou até seu Instagram recentemente, queria ouvir vocês, Laerte também citou antes, eu falei que ia voltar, então só antes de acabar, como que vocês estão nessa relação com a internet? Laerte, você tem saiu até na Veja, né, alguns dias atrás, falando dessa reação das pessoas às suas obras, como que vocês estão lidando com o mundo? Ao mesmo tempo, você falou em outra entrevista, Laerte, que talvez nunca tivesse vivido sua transgeneridade se não fosse os contatos que você teve através da internet, assim, né? Então, como lidar com isso? Pois é, são as contradições da vida. Eu não teria certamente passado por isso, descoberto isso e me enfiado nesse movimento pessoal de gênero, assim, se eu não tivesse encontrado pessoas que sem a internet nunca se encontrariam. Era um clube de crossdressing que era basicamente virtual. Tinha gente do Brasil inteiro, assim, e aí tinha os núcleos de cada lugar, mas eu só vinha conhecer as pessoas de São Paulo, e aí sim frequentar encontros físicos, né, ao vivo, mas por causa do site da internet. E você chega em muita gente também por causa disso, né? Hoje, talvez muito mais do que na Folha, assim, né? As pessoas veem você... Pois é, sem a internet, nada disso teria sido possível. O que podemos fazer? E essa reação, que é um misto de homenagem com algo meio inédito, assim, inédito relativo, né? Mas essa reação que as pessoas têm às suas tiras e essas brincadeiras recorrentes ali de... Você pensa nisso? Eu acho muito divertido, porque, de um modo geral, as pessoas também estão usando esse espaço, também estão fazendo isso de uma forma divertida. Né? Ninguém está sofrendo uma grande angústia. Algumas pessoas estão tentando fazer interpretações mais
mais racionais assim do que eu publico, mas a maior parte também está jogando com aquilo, né? E é legal. Eu acho uma grande homenagem coletiva, assim, acho que não tem muito paralelo, né, na história da internet de algo como isso. E você teve uma vez que você respondeu um cara que eu gostei muito, o cara falou, Laerte, tinha entendido uma coisa de manhã, mas li agora e entendi outra. Aí você falou, você entendeu 2 vezes. Né? Então achei muito bom, que tem outros entendimentos possíveis, né? Acho que é uma aula um pouco sobre... Sim, porque entender ali não está limitado por decifrar um código. Não, eu não estou propondo um código preciso para que seja decifrado. Não, eu estou jogando uma série de possibilidades ali. Que você pode ter interpretações diferentes dependendo de quando você mesma vê isso, assim, né? Daqui uns anos... Isso acontece também. Isso também acontece. Muitas vezes a leitura... E aí a pessoa responder para mim e partilhar o modo como ela entendeu, me faz enxergar de outra forma, assim, aspectos que eu não tinha pensado, sabe? Isso acontece, sim. E é interessante, não é chato, não, é legal. Porque eu vou acabar pedindo um favor para vocês, que era para vocês fazerem uma pergunta um para o outro, uma coisa que vocês queriam que o outro falasse, ou que a outra pessoa não falou e você gostaria que ela tivesse falado aqui. Vocês conhecem muito melhor do que eu conheço ambos, então eu vou pedir essa gentileza. Rafa, o que você acha do Beijo Adolescente ter virado série? Assim? Eu acho incrível. Foi muito forte, enorme, difícil de resumir, porque foi um projeto de 3, 4 anos, envolvendo muitas pessoas. Então, para além da série, foi um aprendizado gigantesco sobre audiovisual. Também foi muito difícil também, para um cara que está acostumado a controlar muito mais os próprios projetos, resultados, com equipes bem mais enxutas, circunstâncias outras, sim, o audiovisual ele sai de controle, envolve muita gente, muitas empresas, e você tem que estar muito aberto para o imprevisível, para as alterações, tem que exigir um jogo de cintura muito grande, assim, que eu nunca tinha tido necessidade de desenvolver, mas foi interessante. O resultado final foi muito bonito. Assim. Você vai fazer mais do Beijo Adolescente desenhado? Então, aí essa questão do Rafa do passado versus o Rafa do presente. O Rafa do presente gostaria muito de conseguir. Eu não consigo, por exemplo, tirar da parede as anotações dos novos livros. Todo dia eu olho para elas e elas olham para mim. E eu digo, e aí, vamos lá? Esses papeizinhos na parede. Estou tentando negociar com o Rafa do presente o que é possível. Mas eu não desisti, não. Quero muito. Eu penso todo dia nisso. Muito bem. A minha pergunta é se você tivesse um projeto, assim, tivesse capacidade, possibilidade de decidir que vai acontecer, e aí magicamente uma equipe se formasse em torno, e você pudesse estar ali, fazer o papel que você quisesse nesse projeto, qual seria? Puxa, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Porque aí é só falar com o Dani que ele faz acontecer. Cuidado com o seu desejo que pode realizar, né? Você pode falar aqui e receber um convite para isso acontecer. Eu não sei, eu penso de uma maneira informal e pouco sistematizada em sair de São Paulo. De alguma forma, mas não tem absolutamente nada de concreto nessa. De alguma forma, algum trabalho que esteja sintonizado com essa saída, assim, sabe? Um projeto que tivesse conexão com essa saída, você disse, projeto artístico. De São Paulo, mas no Brasil ainda. Eu gostaria de sair da cidade de São Paulo. Interior de São Paulo? Não sei. Ou Florianópolis? Não sei! Vamos falar mais sobre isso depois dessa ligação. Boa, então também não sabendo várias coisas, a gente vai encaminhar para o final e agradecer vocês são 2 pessoas lindas e 2 artistas admiráveis, e agradeço muito a gentileza de vocês virem aqui conversar e dividir as experiências com novos curiosos e artistas e criadores. Ô Dani, muito obrigada pelo convite, acho que ficou uma conversa gostosa. Que bom que você gostou, Ned. Beijo, Rafa. Um beijo também para você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o 4º episódio. Se você não ouviu as outras conversas, eu convido você a visitá-las e mergulhar em processos de outros artistas que passaram pela Clareira, tá bom? Tchau, até a semana que vem. Um beijo. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter
E você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site www.seiva.com.br e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.